relacionamentos, algumas relacionadas a problemas entre garota e garota, outras a respeito de amor infeliz e também sobre ser infiel quando há mais de 2 pessoas no relacionamento. Eu sou a Katie, tenho 19 anos e minha história é desse último tipo. É sobre como alguém interferiu no meu relacionamento com meu namorado, ou seja, a mãe dele. O nome do meu namorado é Guido e ele tem 25 anos. Nos conhecemos há cerca de 6 meses e logo começamos a morar juntos em um pequeno apartamento de um quarto. O Guido trabalhava muito em seu escritório e, embora me garantisse que havia grandes oportunidades de carreira, no momento não ganhava muito, por isso não podíamos pagar nada melhor. No entanto, a falta de dinheiro nunca foi um grande problema para nós. Estávamos muito felizes e, de fato, não acho que tivemos mais dificuldades do que qualquer outro casal da nossa idade. Contudo, todas as coisas boas terminam mais cedo ou mais tarde. No meu caso, o fim tinha um nome: Giuseppina, a mãe do Guido. Não faz muito tempo, a Giuseppina, ou apenas Giusy, como ela pedia para ser chamada, decidiu se mudar de sua terra natal histórica para ficar mais perto do filho. Eu estava, é claro, muito empolgada, pois via o Guido como meu futuro marido, então realmente esperava poder agradar minha sogra em potencial. Decidi preparar uma lasanha para a chegada dela. Sabe, é acolhedor quando um prato conhecido e familiar é oferecido como uma forma de boas-vindas. A única diferença era que eu ia cozinhar uma versão vegetariana de lasanha para a Giusy. Sou vegetariana e, como isso era muito importante para mim, tentei guiar o Guido pelo mesmo estilo de vida. Mas, por favor, não comece a pensar que eu pressionei meu namorado para isso. Sim, isso era realmente muito importante para mim, mas ainda assim, nunca insisti que o Guido compartilhasse minhas crenças, de forma alguma. Mas ele era, de fato, totalmente compreensivo e sempre fazia o possível para me apoiar em meus esforços. Por isso sempre fazia pequenos sacrifícios. Eu era muito grata a ele. O Guido geralmente era muito bom, gentil e legal comigo. Realmente nunca brigamos e sempre estivemos prontos para discutir qualquer coisa e fazer concessões, até a mãe dele chegar. Meu namorado me prometeu que não teríamos problemas com ela. Então eu esperava ver uma mulher ativa, mas amigável e de boa índole. Só que a Giusy não era assim. Ela não parecia feliz em me ver, embora eu persistentemente tentasse lhe dar um abraço sincero. A Giusy olhava para mim como se estivesse me avaliando e não estivesse feliz com o que via. Depois, ela começou algo que parecia uma inspeção do nosso apartamento e também não estava completamente satisfeita com os resultados. Me pareceu um pouco inapropriado iniciar qualquer introdução com uma enxurrada de críticas a respeito do estilo de vida de outra pessoa. Mas respirei fundo e chamei os dois para a mesa. E isso não ajudou em nada a melhorar a situação. Quando a Giusy descobriu que não havia carne na minha lasanha, sugeriu que poderia me ajudar a servir a comida. E então derrubou a travessa no chão. Depois ficou terrivelmente angustiada e pediu que eu a perdoasse, mas eu já tinha minhas dúvidas sobre sua sinceridade. Eu realmente queria acreditar que tudo era apenas uma coincidência e que aquela mulher estava simplesmente se sentindo cansada após seu longo voo. Mas as coisas só pioraram. A Giusy, é claro, ficou conosco na primeira noite e quando fomos dormir entrou no quarto várias vezes, fingindo que precisava perguntar ou esclarecer alguma coisa. É claro que não se deu ao trabalho de bater na porta, e o Guido apenas deu de ombros aos meus olhares interrogativos. Ok, era a mãe dele, então não pude insistir para que ele dissesse o quão inapropriado era o comportamento dela. Mas na segunda noite, a Giusy disse que o sofá da sala era macio demais para as costas dela, então tivemos que ceder nossa cama. Eu tive que ir dormir no nosso pequeno sofá, sozinha, porque o Guido dormiu no quarto, no chão. A Giusy insistiu que seu filho ficasse com ela porque achava que o chão da sala estava muito sujo. A propósito, a mãe dele realmente deixou nosso apartamento perfeitamente limpo e, ao mesmo tempo, jogou fora todas as minhas roupas das quais não gostou. Fiquei furiosa e exigi uma explicação. Mas a lógica da Giusy estava me matando. Por exemplo, disse que jogou fora meus jeans rasgados porque pensava que era um trapo velho. Com o que restou, meu guarda-roupa começou a se parecer com o armário de uma freira. A Giusy implementou novas ordens, não apenas na minha vida, mas também na do filho. Como não tínhamos carro, ela pagou do próprio bolso o aluguel de um automóvel de serviço de compartilhamento de veículos. Disse que tinha feito isso para que o Guido pudesse confortavelmente dirigir para o trabalho. Mas como o carro foi alugado no nome da Giusy, ela disse que levaria o filho ao escritório para garantir que nada acontecesse com o automóvel. Você não vai acreditar, mas o Guido não se opôs ao que sua mãe estava sugerindo.
Então, por algum tempo, ela realmente o levou para o trabalho todas as manhãs e o buscou à noite, como se fosse um estudante de 13 anos. Meu namorado, é claro, virou alvo de piadas dos colegas e, para evitar isso, simplesmente começou a ficar até tarde no trabalho o máximo possível. Estava fingindo que tinha muito trabalho no escritório e que lidar com isso era importante para sua carreira. Mas eu vi o verdadeiro motivo. Eu só queria matá-lo por me deixar sozinha com sua mãe à noite. É claro que eu nunca tentei literalmente matar o Guido, mas quanto à mãe dele... Bom, pelo menos a própria Juzi tinha certeza de que eu a mataria. Aparentemente, ela era esperta o suficiente para não me acusar de tentar deliberadamente envenená-la, mas me acusou, dizendo que eu estava prestes a fazê-lo sem querer. E foi assim que aconteceu. Um dia, depois de comer uma refeição preparada por mim, ela se sentiu muito mal. Teve cólicas fortes e agudas no estômago. Empalideceu e, de repente, começou a suar muito. Eu não percebi imediatamente que algo estava errado com a minha sogra, porque naquele dia o Guido estava trabalhando e eu estava sozinha com a Juzi. Então tentei não cruzar o caminho com ela, basicamente para que ela não tentasse iniciar uma nova discussão comigo. Mas quando caiu pesada e ruidosamente no chão no meio da sala, fiquei com muito medo e corri para o lado dela. Liguei para a ambulância e a acompanhei até o hospital. O Guido estava no trabalho e não o informei imediatamente sobre o que havia acontecido, pois queria poupá-lo de qualquer preocupação desnecessária. E então, depois que todos os exames foram feitos, finalmente ficou claro que não havia nada seriamente errado com a Juzi. Ela passou apenas uma noite no hospital e no dia seguinte, sem cerimônia, me disse que estava doente por causa da minha comida desagradável e estranha. Embora me parecesse que ela deveria comer coisas com menos gordura e amido e se abster de comer alimentos fritos, apimentados ou doces, e em geral ela deveria comer menos. Enfim, a minha sogra estava bem. Então, decidi conversar com o Guido sobre a visita da mãe, que já estava sendo muito longa, assim que tive a oportunidade. Mas a reação dele me chocou completamente. Ele disse que eu tinha entendido errado. De fato, sua mãe não tinha vindo visitar o filho e a namorada dele. Ela iria ficar nos Estados Unidos permanentemente. E como o Guido era um cidadão americano, sua mãe tinha todo o direito de ficar onde o filho morava. Que pena! Afinal, isso significava que a Juzi moraria conosco até o Guido ganhar dinheiro suficiente para conseguir uma casa para ela. E eu não vi nenhum dos dois falando sobre isso. Ao mesmo tempo, quanto mais a Juzi ficava no nosso apartamento, mais insolente e sem cerimônia se tornava. Por fim, ela se esqueceu completamente de como é ter boas maneiras e começou a conversar com o filho em italiano na minha presença. E o Guido respondia da mesma maneira, em sua língua nativa, sem se importar com o fato de eu não entender uma palavra. No começo, eu silenciosamente tolerava esses episódios. Depois comecei a exigir uma tradução, mas eles simplesmente me ignoravam. Então, comecei a pensar que eles estavam falando de mim o tempo todo. Passou um pouco mais de tempo e descobri que estava grávida. Eu não planejei aquilo, mas minha gravidez me ajudou a finalmente perceber que não poderia continuar vivendo daquele jeito. Conversei com o Guido uma última vez, exigindo que ele realocasse sua mãe. Caso contrário, nossa família simplesmente desmoronaria. Eu não contei a ele sobre o bebê, e foi a decisão certa, porque o Guido não procuraria outro lar para a mãe. E ficou tão irritado com o assunto que levantou a voz comigo, gritando que sempre escolheria sua mãe entre ela e uma mulher, porque ele tinha apenas uma mãe e havia muitas mulheres no mundo. Eu não queria ser apenas uma garota de muitas. Percebi que não haveria futuro para nós com aquela atitude, então arrumei minhas coisas e fui para a casa dos meus pais. Nunca mais falei com o Guido. Eu sei que foi provavelmente injusto eu não contar ao Guido que ia ter um filho dele, mas levei algum tempo para decidir se queria criar o bebê ou não. Claro, ele iria nascer, mas tenho apenas 19 anos. Como eu poderia criar um bebê sozinha? Quando voltei para a casa dos meus pais, contei tudo o que tinha acontecido. E sou uma pessoa muito feliz, porque meus pais me apoiaram e disseram que ficariam felizes em ajudar a mim e ao seu futuro neto. Agora estou no 3º trimestre e estou muito bem. O que quer que tenha sido feito foi para o melhor. Estou um pouco feliz pela Juzi ter aparecido em minha vida e ter aberto meus olhos para a verdadeira essência infantil do filho dela. Obrigada por ouvir a minha história. Dê um curtir